mais um dia, né? Nessa quarentena, nessa situação diferente, atípica que a gente tem aí. Espero que Deus tenha abençoado vocês, estejam protegidos também na casa de vocês. Mas a gente sabe que se você é salvo, você está mais do que bem protegido por tudo. Porque qualquer coisa que for acontecer com a gente tem um preparo maior. Quando a gente é salvo, a gente já está preparado para a morte. Não é desmerecendo uma vacina ou algo que é feito pelo homem. Claro que é bom a gente se preocupar com a saúde, se vacinar realmente, cuidar da nossa saúde, mas Deus tem algo maior, melhor pra gente, que é a vida eterna, que é algo que realmente vai além. Porque não é porque eu vou tomar uma vacina que eu vou estar curado para a morte. Eu não vou estar curado para a morte. A morte ainda vai acontecer com a gente. Mas se você tem Jesus Cristo, você já tem a cura da morte. Que Jesus, ele realmente nos mostra como vencer a morte, como vencer o pecado no nosso dia a dia. E mesmo que você morra amanhã e você tenha Cristo, você sabe que você vai estar no céu no dia seguinte. E as outras pessoas não estão ainda enxergando essa situação. Eles estão passando por uma situação momentânea que é aquele falso alívio, vamos colocar assim. Que eles acham, veio a vacina, então quer dizer que a cura acabou, ninguém mais vai morrer. Não, todo mundo vai morrer ainda. A vida ainda continua do mesmo jeito que estava antes da pandemia. As pessoas ainda continuam morrendo por outras doenças, por essa doença, infelizmente. Mas se você tem Jesus Cristo no seu coração, você tem Deus, você tem algo a mais que o mundo não pode oferecer. Não é uma vacina, é a vacina. Que é a vacina contra qualquer mal. Que é você trabalhar contra o pecado e você realmente saber que no final de tudo você vai ter a vida eterna. Né? Vamos começar com uma oração. Tá? Como eu sempre falo, separa um tempinho aí para você, para sua família. Você tem aplicado o que a gente tem falado aqui, você tem aplicado as aulas da professora Claudinha, as minhas aulas, tem aplicado as pregações realmente que os pastores e que os irmãos têm passado durante a semana. Começa a aplicar na sua vida, você vai ver com certeza uma diferença. Você que é adolescente, eu sei que tem várias dificuldades no dia a dia, a gente vai até tentar comentar um pouco mais sobre isso hoje. Tá? Oremos. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez estar em sua presença, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui ouvindo a tua palavra e compartilhar dela, Senhor. O Senhor venha trabalhar na vida de cada adolescente aqui, Senhor, na vida da família de cada um deles, no seu anseio, Senhor, nas suas vontades, seus desejos, Senhor, aquelas tentações, aquele pecado que às vezes vem, Senhor, que o Senhor dê força, Senhor, e preparo para eles enfrentar a qualquer momento, Senhor, tudo que vier, Senhor. Seja dentro da sua família, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar que eles estiverem, que o Senhor possa prepará-los, Senhor, para a vida no dia a dia, Senhor. Que o Senhor venha capacitá-los, Senhor, para eles poderem falar da tua palavra, Senhor, e colocar em prática no seu dia a dia também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém, Senhor. Eu vou continuar com o texto que a gente trabalhou na semana passada, que a gente trabalhou bastante em Salmo 119, né? Aí vocês abram de novo em Salmo 119. E eu acho legal essa questão vou pegar o conhecido mesmo, que é o 103 ao 105. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio de teus preceitos consigo entendimentos, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Às vezes a gente está perdido, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem nem ideia de como continuar no nosso dia a dia. Mas a palavra ela pode ser a luz para o seu dia a dia. Ela pode te capacitar de uma forma que você vai enxergar o mundo totalmente diferente do que aquele seu colega da escola que não tem ainda Jesus Cristo, do que aquelas pessoas. As pessoas no dia a dia, o que elas fazem? Se a gente parar para analisar. A gente também já fez isso alguma vez. A gente vive, acorda, come, assiste alguma coisa, joga um joguinho, tal, se distrai com o máximo de coisa possível, fica lá no Face postando alguma coisa, no Instagram, fica tentando conversar com as pessoas ou passar o tempo, e às vezes o dia fica até repetitivo, fica todo dia a mesma coisa, estuda, tal, aí vem as férias, aí todo ano você começa a ver, nossa, é tudo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E a gente acaba pensando que não tem sentido a vida. Qual o sentido da vida? Isso é uma pessoa que não tem Cristo. Ela realmente vê a vida dessa forma. Se você ainda vê isso,
eu tenho um recado para você, que Jesus Cristo ele vai te dar um sentido para a vida, ele vai te dar uma força maior de tudo que você tem, ele vai te dar um significado. Por isso que a gente fala que a Bíblia, ela é a palavra. E na Bíblia mesmo, lá em João, vou até abrir lá, em João 1, João 1, se eu não me engano, fala, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando fala aqui verbo, a gente pode até trocar pela verdade ou por Jesus Cristo. Jesus Cristo, que era o verdadeiro Messias, ele era o verbo, todo mundo já falava dele lá no Antigo Testamento. E depois ele veio a nós, ele estava lá desde o início, ele já estava com Deus lá, Jesus Cristo. E Deus mesmo assim mandou o seu Filho para nós, para nos salvar e nos dar realmente um significado de vida, nos dar mostrar como que era para a gente viver nesse mundo de verdade. Ele deu um exemplo maior do que tudo. Jesus Cristo foi nada mais do que, não só o exemplo, mas realmente ele veio e mostrou que tudo que estava escrito na palavra era verdade. Ele cumpriu várias profecias, mostrou que a Bíblia, ela mesmo lá no Antigo Testamento, ele se aplica à nossa vida no hoje. Todos os erros que aconteceram lá atrás, ele mostrou, ó, a Bíblia, na verdade, ela se traduz em amor, ela mostra o que Deus tem para nos trazer. E no nosso dia a dia não é diferente. Você tem que aplicar a Bíblia, tem que colocar o amor em prática. Amor não é uma questão só de você, eu aceitei a Cristo, vai naturalmente nascer amor. Não, às vezes você tem que trabalhar o amor no seu dia a dia. O amor é se colocar no lugar da pessoa. Às vezes você discute lá com sua mãe, com seu pai ou com seu irmão, e você não tem ideia do que ele está passando, ou o que está acontecendo com ele no dia a dia, ou você que não tem irmão também, seus parentes, qualquer uma pessoa que você lidar no dia a dia, às vezes você briga, discute, fala, não quero fazer isso, não quero ajudar em casa, não sei o quê, e você discute e você não vê o que a pessoa está passando. E se você se colocar um minuto que for no lugar da pessoa, você vai ver uma diferença. Jesus Cristo ele veio para nos mostrar isso, a palavra de Deus veio para nos mostrar isso, que ela dá um significado realmente maior para o nosso dia a dia, para a nossa vida, ele dá um sentido maior. Cada dia, se você viver cada dia como realmente Jesus Cristo nos ensina, que é amando e aplicando a tua palavra, nossa, vocês vão ver que ele te capacita de uma forma, assim como lá em Filipenses 2 mesmo, se eu não me engano, Paulo fala que, eu já até citei com vocês esse texto, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que o viver é Cristo? Porque se a gente está aqui no mundo é porque a gente tem significado. Deus ele nos deu uma missão. Se você hoje é salvo, se hoje você tem a verdade, você já tem um porquê viver cada dia mais, mesmo estando naquela repetição, você sabe que você tem que dar o seu melhor. Se você é um cristão, é uma coisa interessante, que eu sempre falo. Se você é cristão, você tem que ser o melhor em qualquer lugar que você estiver. Ah, não, mas isso é hipocrisia. Até parece, ninguém consegue ser. Não, o melhor de você tem que dar. Por quê? Seja na escola, seja no trabalho, você tem que ser destaque. Você tem que ser uma pessoa que realmente faz o correto e faz o melhor que você puder. Eu não consigo ter uma boa nota. Se aplica, se esforça, se estuda. Tira um pouco de tempo, daquele tempo que você fica só no Facebook, no Instagram, aquele tempo que você fica só na TV. Tira um tempinho e começa a se aplicar mais nas matérias da escola, na Bíblia, em tudo mais. Você vai ver como que Deus ele te capacita. E ora para Deus. A gente não tem que orar, por exemplo, Senhor, que amanhã eu tenho uma prova e que o Senhor me ajude a passar na prova, sendo que eu nem estudei nada. Não, você tem que orar para Deus. Deus, me capacita a estudar e aprender mais e mais, e que eu consiga ser o melhor onde eu estiver. Que eu consiga ser o melhor no meu trabalho, que eu consiga ser o melhor na minha escola, que eu consiga ser o melhor na minha casa, que eu consiga realmente ser diferente. Não ser só uma pessoa a mais no mundo que só atrapalha as pessoas. Não, eu quero ser uma pessoa que realmente traz amor, traz vida, como Jesus Cristo quer que a gente seja. Pega e aplica isso, faz a diferença. Se você colocar realmente, se for diferente, não adianta você falar de Jesus Cristo pro seu amiguinho, pro seu colega, se no dia a dia você vive falando palavrão, vive postando coisa que não presta, vive postando coisa que você... Se você mostrar para sua mãe, às vezes, aquilo que você posta, até sua mãe fala assim, nossa, esse é meu filho, essa é minha filha. Então, toma cuidado com o que vocês fazem no dia a dia de vocês.
A palavra de Deus ela não veio só para realmente delimitar, para falar, não pode, não pode. Não, ela veio para realmente te dar vida. As pessoas que vivem querendo uma vida de luxo, uma vida de, eu tenho um carro do ano, eu tenho a melhor casa e tal. E às vezes você vai ver por trás, ali no Instagram, no Face, ele posta isso tudo. Mas por trás a pessoa tá cheia de dívida, a família tá horrível, ele tá brigado com a esposa, com os amigos, pegou dinheiro emprestado com quem não devia, sabe? Tem que tomar cuidado, principalmente você que é adolescente e está começando sua vida agora. Comece sua vida direito, comece sua vida do jeito que realmente Jesus quer para você. Eu vi a diferença no meu dia a dia. Eu sempre fui muito de estar preso à obra de Deus, sempre estava lá ajudando, dei aula de evangelismo quando era mais novo, quando eu estava nos jovens, era da diretoria, ajudava ao máximo que eu podia. Sempre tentei ser participativo. Hoje, se eu estou com saúde, se eu estou conseguindo falar com vocês, é porque Deus me capacitou por meio a tudo isso que eu estava fazendo. Lógico que eu não sou melhor que ninguém, eu não estava fazendo, nossa, eu sempre fui muito bom em fazer, não. Sempre fui ruim, sempre pedi para Deus me capacitar. Eu não sou ainda muito bom ainda em falar com as pessoas, ainda tenho muito a aprender em estar à frente de qualquer trabalho. Mas Deus nos capacita, assim como tem capacitado a professora Claudinha, tem capacitado tantos outros professores, o pastor. Às vezes a gente se pergunta, o pastor está lá na frente falando tanta coisa diferente, difícil, eu não consigo entender, mas Deus capacitou ele. E Deus pode te capacitar tanto a entender a sua vontade, a sua palavra, como ele pode capacitar você a trabalhar para ele. Então você quer, seja no louvor, seja no dia a dia, mas você tem que aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. Escute mais hinos, escute mais palavras realmente que vão te fazer crescer. Quando a gente fala, por exemplo, de estudo, se você for o melhor, é algo até natural. Se você for realmente o melhor em tudo que você puder, eu sou o melhor ali na minha sala de aula, sou o melhor no meu trabalho, você vai ver como que vai ser a diferença. Aqui a palavra mesmo que a gente leu fala no 104, no 119, 104 de Salmos. Por meio dos teus preceitos consigo um entendimento, por isso eu detesto todo caminho de falsidade. Caminho de falsidade não é só aquelas pessoas que são falsas com a gente, mas também é a gente quando a gente deixa de fazer o nosso melhor. A gente acaba sendo falso com as pessoas à nossa volta. A gente está ali mostrando, eu sou cristão, eu sou uma pessoa realmente focada naquilo, mas eu não me prendo ao que a Bíblia nos ensina. Eu não tento ser o meu melhor no que eu faço. Se vocês verem os personagens, eles tentaram ser o melhor em tudo que eles faziam. Não que eles foram o melhor do melhor, não, mas eles tentaram se aplicar. Eles realmente, eu tenho que levantar esse muro aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de qualquer jeito, só vou levantar porque... Não, vocês têm que pensar, a vida de vocês tem que ser em torno de Deus. Tem que ser, o seu respirar, o seu comer, tem que ser tudo louvando a Deus. Por quê? Porque na forma que você age, é o testemunho que você está dando para as pessoas à sua volta. Às vezes você não dá nada, eu estou em casa aqui comendo, tal, jantando, mas nem parei para orar, nem parei para nada, só estou comendo, estou nem aí. Antes de comer, agradeça a Deus. Senhor, obrigado, porque hoje tem comida aqui em casa e é uma comida gostosa. Senhor, eu estou tomando um banho aqui, mas, Senhor, obrigado. Seja grato por tudo que tem na sua casa, no seu dia a dia. Se você também não tem, agradece a Deus pela saúde, porque você tem saúde para correr atrás daquilo que você precisa. E se sua mãe, seu pai te pede alguma coisa, faça com amor, faça com vontade. Por quê? Porque eles lutaram. Hoje vocês podem não dar tanto valor, posso até estar sendo repetitivo, mas amanhã, quando vocês forem pais, forem mães, vocês vão entender realmente o que eles passaram para dar o máximo que eles podem para vocês. Por mais que às vezes não é o melhor, não é uma casa de luxo que vocês moram, não é um carro top que seu pai tem para levar vocês para qualquer lugar, ou a gente nem tem direito, a gente mora de aluguel, mas tudo que ele faz, tudo que ele luta para te dar um teto, pelo menos, é uma luta que não tem tamanho. Eu falo isso porque mesmo ainda não tenho filhos, minha esposa está esperando, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai ter a nossa menininha aí, correndo aqui pela casa, mas eu sei que Deus ele nos capacitou de uma forma. Eu casei com 21 anos, e eu vi Deus agir de formas assim que só eu ali trabalhando, pagando aluguel, pagando conta, e Deus ele me capacitou para realmente sempre fazendo o melhor ali no meu trabalho.
Eu fui crescendo no meu trabalho, sempre fui chamado para ensinar as outras pessoas. Mesmo começando hoje, amanhã, sempre Deus ele me mostrou, ó, você consegue pegar as coisas fáceis, vai lá. Só basta você realmente lutar. Às vezes foi noites trabalhando até tarde, entendendo como que funcionavam os processos ali no meu trabalho. Na minha escola também, sempre tentei dar o melhor de mim e entender melhor o que o professor passava. Às vezes é questão de você querer escutar. Às vezes a gente fica muito preso às pessoas à nossa volta. Ah, fulano de tal, eu não tenho um corpo muito bonito, eu não tenho um celular de última geração, eu não tenho, as pessoas olham pra mim, eu preciso ter essas coisas. Não, às vezes você não precisa. Às vezes você só de ter caráter, hoje talvez você não enxergue muito isso, mas amanhã, só de você ter caráter, postagens, pô, realmente postagens boas, eu vou postar um versículo aqui, vou postar algo que vai fazer diferença, que vai crescer na vida das pessoas. Se você começar a fazer isso no seu dia a dia, na sua vida, você vai ver a diferença. As pessoas vão olhar para a sua vida com uma diferença. Eu vi que Deus ele usou tudo que eu fiz até hoje na obra, ele me trouxe amigos, irmãos verdadeiros mesmo, que me ajudaram em momentos de dificuldade que eu não esperava. E Deus ele nos capacita. Quando a gente está no dia a dia realmente mostrando a sua obra, as pessoas falam, nossa, aquele ali é um servo de Deus, eu vou ajudar ele, porque ele realmente está ajudando. Às vezes você acha que você não ajuda, mas Deus ele te usa sem você perceber. Só de você estar ali na casa de Deus, ajudando numa coisinha ou outra, você está ajudando para que aquela palavra, as pessoas, por exemplo, que trabalham na mídia da igreja, não, mas eles só ficam postando as coisas, mas eles têm um galardão, um prêmio nos céus, que vocês não têm ideia. Por quê? Porque eles ajudaram que a palavra, eles são tão pregadores quanto o pastor que está lá passando a mensagem, como eu estou aqui passando a mensagem. Por quê? Porque eles pegam esse conteúdo e liberam para vocês. Eles são aqueles evangelistas que ficam só ali por trás das câmeras. Então a gente tem que agradecer a Deus e pedir para que Ele nos capacite a trabalhar para Ele, seja como for. Aplica a palavra no seu dia a dia. Se você tem dificuldades e tudo mais, se você se sente em depressão, se você se sente mal, escuta mais o que Deus tem para te falar, deixa Ele te usar. Se você estiver no meio da obra envolvido, sabe, tipo ali tentando ajudar em uma coisinha ou outra, o que eu posso fazer para ajudar? Eu posso começar a tocar um instrumento ali que eu sei tocar, ou então quero aprender um instrumento. Posso pegar um dia e falar um versículo, ou postar um versículo que seja. Aquilo que eu mando para vocês, que é um versículo, um momento ali para vocês refletirem todo dia, começa a mandar para as outras pessoas. Eu comecei a mandar para minha família, que eu pensava, pô, minha família não tá nem aí para a Bíblia, e eles não gostam, porque já escutaram bastante de outras pessoas lá atrás, mas eu comecei a mandar, e eu vi diferença, que a minha família começou, a minha família por parte de pai e tal, começou a realmente ver e falar amém, obrigado por essa palavra. A gente acha que não, mas faz a diferença. Só de você estar mandando, já faz uma diferença. Mesmo que você não esteja preparo, use os meios que você tem para realmente trabalhar na sua vida. A Bíblia nada mais é do que um preparo maior de você ter com Deus. Até tem um versículo que é lá em João 14, 23, que a gente sabe que a gente tem no mínimo que amar Jesus, tudo que Ele fez por nós e tudo mais. Mas Ele fala pra gente, se você quer realmente me amar, no mínimo você tem que me obedecer o que a palavra fala. No mínimo, para você mostrar que Jesus, realmente, você foi salvo por Cristo mesmo. Se você foi salvo, você tem que obedecer a palavra. É algo, no mínimo, que a gente tem para fazer. E além disso, se você tiver um preparo maior, a gente sabe que religião nenhuma salva o ser humano. Religião nenhuma é boa, na verdade. Porque a religião em si é criada pelo homem. Mas a Bíblia, o que a palavra fala, tanto que nossos pastores falam, se eles estiverem falando alguma coisa errada, que não está de acordo com isso, com a palavra, com a verdade, a gente pode muito bem ir lá e falar com eles, isso aqui está errado. E eles vão até, se for o caso, pedir para Deus, Senhor, desculpa e tal. Porque a gente pode falhar, mas a Bíblia ela não falha. Por isso que eles têm todo um cuidado, um preparo para tentar falar lá. Eles não são pessoas só que realmente chegaram à nossa frente e estão lá falando, pregando no púlpito de qualquer jeito, não. São pessoas que passaram por um estudo, passaram, por momentos que realmente Deus realmente usou eles e capacitou eles. Se você se capacitar hoje, amanhã
com certeza vai fazer uma diferença, porque você vai estar preparado para qualquer coisa. As pessoas podem vir com mentiras, com falsidade, mas se você tiver como o texto que a gente leu hoje mesmo, a palavra é lâmpada, ela é luz. Se ela é luz, ela vai te mostrar com clareza o que é verdade e o que é mentira. Então, se você estiver lá na frente, eu posso estar escutando a pregação de um outro pastor na internet e tudo mais, eu vou saber o que é verdade e o que é mentira. As seitas estão aí para tentar manipular a gente. Mas se você aplicar a palavra de Deus cada dia e se preparar mais, porque a tendência não é melhorar. Eu vou ser sincero para vocês. A pandemia veio como algo que realmente a gente sabe que a gente fala assim, o fim dos tempos. Nossa, o fim dos tempos a TV trata como se fosse algo mentira, algo que nunca vai vir, mas ele vai vir sim. O que a gente está passando hoje é só um pouco do que está por vir ainda. A tendência é que realmente complique mais cada dia mais e tenha mais dificuldades. Mas se você se capacitar, se você se preparar com o que a palavra tem para te ensinar, com certeza, seja o que for que acontecer lá na frente, você vai estar preparado. Deus, ele não dá nada na sua vida, adolescente, qualquer coisa, tentação que for que você passe, seja no lado espiritual, seja no lado carnal, seja com seus amigos, qualquer tentação, aquele cigarrinho ali que ele está tentando te passar, e você fica até com vontade de fumar, aquela bebida ali no meio do pessoal para você beber, encher a cara e tal. Aí você pensa, tem a tentação tal, é gostosinho isso daqui. Não. Deus, ele te capacita para você falar, não preciso disso, eu não preciso dessas coisas, eu não preciso fazer isso, a tentação pode vir, mas a palavra de Deus é maior do que tudo isso que a gente tem à nossa volta. As nossas vontades de entrar em sites que não prestam, que a gente sabe que não vai nos agregar ainda, só vai nos afundar mais no pecado, sabe? Fala para Deus, Deus, me dá forças, eu não quero mais fazer isso que é errado, eu sei que é errado e Deus pode mudar isso em mim, então me ajuda a mudar isso. As minhas postagens, às vezes eu posto coisa que depois eu me arrependo, Deus me ajuda, eu quero realmente só postar coisa que realmente vai ser boa, coisa que realmente vai fazer diferença. Mas me ajuda por dentro, você tem que mudar por dentro, não adianta você só mudar exterior, você muda por dentro que naturalmente isso vai indo para fora, você vai começando a agir dessa forma, amém? Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, para nos falar, peço que vocês nos chamem, chama no privado que seja, mas chama. Eu sei que vocês estão passando por momentos até difíceis, às vezes sozinhos, às vezes em casa, às vezes tenta se isolar, tenta ficar só na internet, e às vezes não é tão bom. Então chama a gente vai tentar depois mais pra frente fazer alguma coisa, seja uma aula com vocês participando de casa mesmo, mas eu vou tentar ver qual é o dia pra gente fazer alguma coisa que ajude mais vocês, ok? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, mais um dia aqui, Senhor, ter nos capacitado, ter nos ajudado, Senhor, a falar e compartilhar a Tua palavra, Senhor. Seja com cada adolescente que ele possa ter aplicado cada vez mais essa Tua verdade, Senhor, que a sua palavra só vem para nos engrandecer cada vez mais, nos ajudar e nos abençoar de formas que a gente não tem ideia, Senhor. Quanto a cada dificuldade que a gente for passar, a gente sabe que o Senhor está à frente. O Senhor é maior do que qualquer problema que a gente possa passar, Senhor. Obrigado por estar aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Senhor. Bom dia e que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém?